Sou o errado por mandar meu cunhado embora depois que ele descobriu que minha mãe corta legumes para mim? Eu, 30M, nasci com o osso ausente no meu braço e, como resultado, só tenho um dedo. Como se isso não bastasse, ele fica em uma posição fixa, com o dedo próximo ao meu ombro, e os ligamentos e tendões não se desenvolveram corretamente, então não consigo esticar o braço. Meus pais sempre foram ótimos em garantir que eu fosse independente e capaz de viver sozinho. Algumas coisas eu simplesmente não consigo fazer fisicamente, como amarrar cadarços. No geral, consigo cortar quase tudo sozinho, mas tenho dificuldade em fazer cortes muito pequenos. A cada 2 meses, mais ou menos, minha mãe corta alguns legumes bem fininhos para mim, geralmente cebola, salsão e cenoura, para que eu possa congelá-los. Pedi para ela fazer isso quando fui morar sozinho pela primeira vez porque já estava cansado de mandar cebolas voando pela cozinha quando usava a faca ou de vê-las virarem uma papa no processador de alimentos. Quando minha namorada, 28F, e eu começamos a namorar, ela me disse que não sabia cozinhar e também não tinha interesse em aprender. Eu disse que tudo bem, porque gosto de cozinhar. Então, quando ela se mudou para minha casa, eu naturalmente me tornei o responsável pela cozinha. Ela nunca reclamou do fato de minha mãe cortar os legumes para mim, pelo contrário, até preferia, porque dizia que não conseguiria cortá-los finamente para mim. O irmão dela, 35M, está morando conosco há 4 semanas, desde que a ex dele o expulsou por ser preguiçoso. Ele não tem emprego, pelo que sei, não trabalha há pelo menos os 3 anos em que estou com minha namorada, e também não está procurando um. Além disso, não ajuda em nada na casa. Aceitamos abrigá-lo porque ele não tinha mais para onde ir, já que ninguém da família quis acolhê-lo, nem mesmo os pais deles. Ontem, minha mãe veio aqui e trouxe os saquinhos com os legumes picados para o congelador. Meu cunhado ficou irritado ao ver isso porque, naquela mesma manhã, minha namorada e eu havíamos falado com ele sobre parar de ser tão preguiçoso e arrumar um emprego, porque ele é um adulto e precisa parar de depender dos outros como uma criança. Palavras da minha namorada, não minhas. Ele ficou furioso porque me viu como um hipócrita por pedir que ele parasse de depender dos outros enquanto minha mãe cortava legumes para mim, como se eu fosse uma criança. Depois que minha mãe foi embora, ele a acusou de me mimar e me tratar como se eu fosse incompetente. Para mim, isso foi um limite que ele ultrapassou, porque essa é uma coisa que eu realmente não consigo fazer fisicamente, e minha mãe está apenas me ajudando. Disse ao meu cunhado que queria que ele fosse embora e que ele não era mais bem-vindo na minha casa. Minha namorada se mudou para minha casa. Minha namorada ficou chateada porque tomei essa decisão sem consultá-la e saiu junto com ele. Desde que eles foram embora, tenho recebido mensagens dele e da família dela me chamando de filhinho da mamãe, dizendo que preciso cortar o cordão umbilical e cortar meus próprios legumes como um adulto. Minha namorada não respondeu minhas mensagens. Sou o babaca por mandar meu cunhado embora? Edit. Eu realmente uso vegetais congelados, eles são ótimos para muitas coisas, mas definitivamente não para serem consumidos frescos. Alguns vegetais mais duros, como abóbora menina, butternut squash, eu já compro cortados e congelados. Porém, as cebolas congeladas que encontro por aqui só vêm fatiadas. Meu supermercado local tem vegetais pré-preparados na seção de frutas e verduras, mas, sinceramente, eles não parecem muito bons. A cebola, em particular, sempre parece meio viscosa. Eu realmente preciso comprar um novo cortador de legumes, como aqueles do tipo Slap Shop ou as versões em caixa que algumas pessoas sugeriram. Minha sobrinha, 3 anos, quebrou o último que eu tinha enquanto tentava me ajudar a cozinhar. Minha irmã se ofereceu para substituí-lo, mas eu disse que foi um acidente e que ela não precisava fazer isso. Vi alguns links de modelos que parecem melhores do que o que eu tinha que talvez me permitam cortar os vegetais na espessura que quero, então vou comprar um e testar. Edit 2. Ela trabalha sim, tem um emprego de meio período como recepcionista. Ela faz algumas tarefas domésticas, mas só se eu pedir. Se ela lava roupa, lava apenas as dela, nunca as minhas. Ela contribui com as contas, mas não é um pagamento meio a meio porque nossos rendimentos são diferentes. Ela também não paga nada relacionado à casa ou manutenção da casa, isso foi uma recomendação do meu pai, caso terminássemos, para que ela não pudesse reivindicar minha casa sob o argumento de que contribuiu financeiramente para ela. Atualização, 19 de junho de 2023. Então, minha namorada, ex-namorada, veio hoje à tarde buscar suas coisas. Foi bem anticlimático, mas não estou chateado por ela ter ido embora, porque agora vi quem ela realmente é. Apesar disso, ela me culpou por tudo e não pediu desculpas nem por suas ações nem pelas do irmão. No sábado à noite, ela fez uma postagem no Facebook basicamente falando mal de mim, me xingando de todos os nomes possíveis e dizendo que eu era um filhinho da mamãe que se recusava a cortar o cordão umbilical. Eu não vi, porque não tenho Facebook, mas minha irmã, 28F, viu, tirou um print e me enviou. A seção de comentários virou um desastre completo, porque os amigos dela estavam dizendo coisas como é claro que ele precisa de ajuda, ele tem um braço, e que ela deveria estar me ajudando.
Depois disso, ela apagou a postagem. Depois que minha irmã viu a publicação, ela ligou para o nosso tio para contar o que tinha acontecido e sugeriu que ele viesse trocar as fechaduras da minha casa, porque ela não confiava na minha ex e queria garantir que eu estivesse seguro. Quando minha ex foi embora, meu tio chegou para trocar as fechaduras, o que a deixou furiosa. Ela ficou chateada e perguntou se nós não confiávamos nela. Eu hesitei, e meu tio deu um sorrisinho e respondeu não. Depois que minha ex foi embora, meu tio me provocou, dizendo que demorou muito para eu perceber que ela não era uma pessoa legal. Nenhum deles gostava dela, mas ninguém falou nada porque viam que eu estava feliz. Aparentemente, minha irmã e ela se odiavam, porque minha irmã ficava revoltada com a forma como ela me tratava. Eu só estava muito cego para perceber. Minha irmã também me mandou o número de uma amiga dela, Jane, 29F, e disse que Jane está esperando que eu mande uma mensagem para marcar um encontro quando eu me sentir pronto, e que essa é a última vez que ela me passa o contato de uma amiga. Eu conheço Jane há anos através da minha irmã, ela é uma pessoa incrível e nos damos muito bem, mas quando comecei a namorar minha ex, Jane estava em um relacionamento sério. Jane trabalha como chefe em um hotel local e, no passado, já se ofereceu para me ajudar a cortar ingredientes porque é uma pessoa realmente boa. Então, tem isso. Resumão, terminei com a namorada, troquei as fechaduras e agora tenho o contato de uma mulher que é, de fato, um ser humano decente.